Ó meu Senhor, o Senhor é onipresente, onisciente e onipotente. Nada há nesse mundo, Senhor, que não possas fazer. Eu me entrego aos teus santos pés. Por favor, Senhor, salve-me. Olá a todos. Como é que vocês estão? Depois de ouvir tantas lives, depois de estar esse tempo todo ouvindo essas mensagens, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, eu realmente gostaria de saber o que vocês estão pensando sobre tudo isso. Como vocês estão se sentindo? Porque eu me lembro, em 1973, quando eu comecei a ouvir pela primeira vez essa mensagem, de que havia uma experiência dentro, de que havia um conhecimento interno. Tudo mudou na minha vida, completamente tudo. A esperança aconteceu de que algo maior podia ser conhecido, vislumbrado, experimentado. Alguns segundos antes de começarmos definitivamente o tema da live, na rede social, avise as pessoas que esse vídeo já está ao vivo. E algumas pessoas são lembradas disso e migram para assistir. Para mim, claro que seria interessante, porque estar falando com vocês, estar transmitindo diretamente, vocês ouvindo ao mesmo tempo que eu falo, é muito importante. Participar da live é muito importante. Talvez a porcentagem é muito maior de aproveitamento do que se você assisti-la depois. Mas, assim como todas as lives, todos os vídeos gravados trazem uma mensagem para a gente, assim como escrituras que foram gravadas há 2.000 anos, 7.000 anos, 5.000 anos, sei lá quantos mil anos atrás, em suas culturas, trazem uma mensagem e movimentam civilizações. A mensagem é eterna, a mensagem é além. E exatamente isso. Como a mensagem é além, precisamos aprender um simples conceito, que será o tema de hoje. Em português, esse tema é conhecido como estar em companhia da verdade. Busca a verdade, procura a verdade, e a verdade te libertará. Na língua de algumas culturas, especificamente a que mais associada à meditação está, que é a cultura oriental, existe uma palavra que se chama satsang. O pessoal que pratica meditação em alguma escola de yoga, que faz mantra, visualizações, incantations, esse pessoal, eles conhecem essa palavra. Pelo menos já a ouviram e às vezes até as usam. O significado de satsang é a junção de duas palavras da língua sânscrita. Sat significa verdade, sang
significa companhia. Satsang significa estar na companhia da verdade. E isso tem que ser entendido, não apenas ouvir, não apenas ler alguma coisa, receber alguma informação. Estar na companhia das pessoas que conhecem a verdade, que podem ser referências para que você trilhe esse caminho de santidade, esse caminho de consciência, esse caminho de tomada de consciência, esse caminho da evolução, esse caminho do aprendizado, do ensinamento espiritual. Existe uma chave, um código para que satsang seja efetivo. E esse código se chama abstração. Uma das coisas mais importantes que nós precisamos desenvolver é permitir-se reconhecer as coisas espirituais pelo coração. Isso é uma metáfora, tá? Mas vocês entendem o que significa permitir que seu coração escute, permitir que seu coração aprenda, permitir que sua alma tome contato com as palavras. E então as compreenda. Essa compreensão que é necessária, por isso precisa se abstrair, não é uma compreensão puramente racional. Não é uma coisa que você ouve e fala, entendi. Não é uma coisa que você ouve e se identifica, simplesmente. Mas quando você está na presença de alguém que vai te falar alguma coisa de Deus, desse poder, te trazer uma mensagem, não use o seu raciocínio. Tem uma coisa dentro de nós que faz parte de nossa evolução e ela filtra. Até onde podemos entender o que está sendo dito? Até onde vamos absorver o que está sendo dito? A profundidade, o significado real do que ouvimos. Só é compreendido. Deixa eu baixar só um pouquinho o volume. Só é compreendido pelo coração. Eu me lembro de uma parábola de Jesus. Eu falo em parábolas para que algumas pessoas entendam e para outras pessoas não consigam entender. Porque o significado oculto se chama satsang. A companhia que precisamos ter é a da verdade. A companhia que precisamos estar é na presença de Deus. E Deus tem uma mensagem para o nosso coração. E essa mensagem não é uma mensagem que tem a ver com as coisas desse mundo. Satsang é além das coisas desse mundo. Satsang é uma mensagem que traz em si mesma uma experiência. E essa experiência é a verdade. Essa experiência é esse entendimento de alma. Satsang
é para a alma. Satsang não é uma experiência para o Lael. Satsang não é uma experiência para o Tiago. Satsang não é uma experiência para o intelecto, o corpo. Satsang é uma linguagem da luz. É uma linguagem do coração. É uma linguagem da evolução. Satsang faz com que você esteja na presença de Deus um pouco mais. Satsang faz com que você compreenda um pouco mais. Satsang faz com que você se inspire um pouco mais. Satsang faz com que você tenha confiança e fé um pouco mais. Satsang é aquilo que vai te levando à possibilidade de um encontro. E quando você tem esse encontro já em sua vida, quando você já foi iniciado, quando você já teve esse batismo do Espírito Santo, aquele que te permite ver a luz, aquele que te permite ouvir o som divino, aquele que te permite estar na presença de Deus, beber da água da vida. Quando você já tem, Satsang te faz dar significado e valor ao que você tem. Satsang é a água que rega a semente, para que essa semente cresça, se torne essa árvore frondosa, forte, cheio de vitalidade e que dê frutos. Satsang é o alimento da alma. Satsang é o alimento do conhecimento. Satsang é muito profundo. Não é ouvir falar sobre a história dos santos, não. Não é ler sobre a vida de um mestre, não. Satsang é quando ler sobre a vida de um mestre te leva mais um pouco em direção a ele. Satsang é quando você ouve falar das parábolas e das lendas criadas para te inspirar. Quando o seu coração consegue tirar daí, consegue abstrair a parábola e consegue tirar daí aquela mensagem que o Criador está querendo que você tenha e avance um pouco mais. Qual é a experiência dessa vida? A experiência dessa vida é a oportunidade de ter o conhecimento de Deus. Este corpo humano, ter este corpo humano é a maior das graças. A maior das oportunidades que você pode ter nesse mundo é a graça de possuir este corpo. Porque todas as outras criaturas não têm a oportunidade de receber o conhecimento, não têm a oportunidade de meditar, não têm a oportunidade de conhecer a Deus. A experiência de viver essa vida com Deus, de ser uma escolha, a experiência disso é humana. Por isso, a palavra humano significa H-U, divino, humano, homem. Homo sapiens todos somos. Seres humanos, nós precisamos da divindade. Nós precisamos ser um com Deus. Nós precisamos da espiritualidade. Nós precisamos da experiência do divino. Precisamos estar em satsang para sermos seres humanos, para nos tornarmos humanos. Adão escolheu ser Homo sapiens. Ele pertence a uma raça
que é uma raça divina, que conheceu a Deus e escolheu não ter a companhia de Deus, para raciocinar, para pensar sobre si mesmo, tirar suas próprias conclusões, viver esse mundo do jeito que quiser. Sabe quando todo mundo que tem uma certa idade e tem seus filhos passa por essa experiência, a maioria deles, que é quando os filhos chegam para os pais e dizem: chega, quero viver minha própria vida, não quero mais a companhia de vocês, quero viver por mim mesmo, experimentar esse mundo com meus próprios olhos, tirar minhas próprias conclusões e não seguir as suas. Ver esse mundo, aprender a ver esse mundo sob minhas próprias perspectivas, tirar minhas próprias conclusões, viver de acordo com elas, escolher meu próprio caminho, meu próprio destino e arcar com as consequências disso. Ser responsável pela minha própria história. Esse é o caminho do Adão. Isso é uma parábola, ok? O que o ser humano não sabe é que não é uma coisa ou outra, entende? Ou você vive de um jeito ou vive do outro, não. O livre-arbítrio nos permite ter as duas coisas. E o nosso entendimento, o nosso autoconhecimento, a nossa perspectiva de mundo e autoconhecimento vai nos levando a desenvolver um amor pelo nosso Pai, a desenvolver um amor pelo nosso Criador e o entendimento de que somos filhos. Ou vai desenvolvendo respeito e amor por essa luz e vai se dando conta de que somos o resultado de uma intenção dessa luz. E que essas partículas que formam este corpo estão sendo conduzidas com uma sincronicidade perfeita. Sabe, a gente pode ser o que somos até hoje e nos tornarmos o que verdadeiramente somos, sem deixar de ser o que temos sido. Porque o que temos sido, o homem velho, o velho homem, a experiência anterior ao conhecimento, vai persistir de qualquer jeito. Porque a jornada da vida é ser o Lael experimentando Deus. Ser o Lael vivendo uma vida com Deus e aprendendo a reagir, aprendendo a lutar, a focar naquilo que, a partir dessa experiência, vai fazendo com que eu vá priorizando o meu foco nesse mundo. Nunca se esqueça disso. Sua experiência é igual ao seu foco. E você só foca, só presta atenção naquilo que te interessa. Naquilo que é importante. Então, se você não tem foco nas coisas que são realmente importantes, você vai ter que aprender a dar significado para essas coisas maior do que o significado que até hoje você deu. Por exemplo, você fala assim: eu preciso viver uma vida com Deus. Aí, o que significa isso? Qual a importância disso? Aí pronto. O valor que você daria, o valor que você tem dado a viver uma vida com Deus é baseado nas referências que você teve até hoje. E se em algum momento você escuta uma mensagem de Jesus, por exemplo, que fala sobre
a importância do Pai, a importância de se conhecer, de que Deus é Espírito e o Espírito habita em nós, foi colocado em nós, nós somos esse Espírito, nós somos a vida desse corpo, nós estamos observando, nós estamos vivendo, e você vê isso, e você ouve isso, isso é satsang, e você compreende isso de coração, e você olha e fala assim, eu sei tão pouco sobre isso. E saber tão pouco sobre isso. Talvez você saiba pouco sobre isso porque as referências que você teve nesse mundo até hoje não tinham essa experiência. Portanto, elas não podiam falar. Muitas pessoas leem as Escrituras, se inspiram com as Escrituras, amam ler as Escrituras e desenvolvem uma fé cega. E desenvolvem uma fé. O que é fé? No conceito religioso, é a certeza daquilo que você não vê. Você sabe que Deus existe e tem fé nele e não o conhece? Isso é fé. Na percepção do mundo. Mas o que eu quero te dizer é, importa sim aos verdadeiros adoradores que adorem Deus em espírito e verdade. Que vocês conheçam, vejam, experimentem a vida. O Espírito como ele é. A nossa jornada, eu não vou dizer que ela é longa, mas ela precisa ser estabelecida entre eu e você. Se você quiser me usar para ter essa experiência. Se você quiser que a experiência que eu tive desde 1973, vocês também têm. Aquilo que eu vi em setembro, dia 15 de setembro de 1973, aos meus 18 anos. Tinha completado 18 em julho, agosto, setembro, 3 meses depois. Eu aprendi a meditar no conhecimento de Deus, no conhecimento da luz, no conhecimento do Espírito. E eu pude ver, ouvir, sentir e gustar e beber da água da vida. E a partir daí começou uma existência maravilhosa, onde eu pude olhar e pela primeira vez saber que eu estava certo e me sentir especial desde que nasci. E me sentir especial é porque eu sentia que havia algo mais, que eu podia conhecer algo mais, que eu podia vivenciar algo mais, que eu ia conhecer, que eu ia viver, que eu ia experimentar. Por isso eu me sentia especial. Eu olhava, sabe, não criticando, não é uma coisa de crítica, mas eu olhava a vida das pessoas e falava, existe algo mais. E eu nasci para conhecer esse algo mais, eu me lembro disso. Era esse o sentimento que eu carregava desde os meus 10, 11 anos de idade, talvez antes. Começou inconscientemente, de repente eu comecei a sentir, trazer para o consciente. Eu quero mais, eu vou experimentar mais, eu vou encontrar mais. Dia mais, dia menos, eu vou esbarrar com essa visão. Eu vou ter essa experiência. Eu vou conhecer alguém que conheça isso. Porque eu não encontrava isso em ninguém. Ninguém que eu tinha contato, eu olhava e falava, esse cara sabe, esse cara conhece, esse cara tem a experiência que eu quero.
Eu só fui descobrir isso em março de 1973, em São Paulo. O nome dessa pessoa era Celso Lousada. Quando eu conheci essa pessoa, diferente de todas as outras, eu via que ela sabia. E eu já estava craque em fazer perguntas que me possibilitavam ver e descobrir se aquela pessoa sabia alguma coisa ou não, tinha uma experiência ou não. Eu já estava expert nisso. Eu já tinha encontrado um monte de gente, botado essas pessoas na parede, não grosseiramente, mas, sabe, feito uma pesquisa com elas. E nessa pesquisa eu vi, elas não sabem. Estão falando, tem fé, muita fé, mas não conhecem. E eu só vou parar quando eu encontrar a pessoa que sabe. E um dia eu cheguei para essa pessoa e perguntei para essa pessoa: você vê Deus? E essa pessoa disse para mim: mais claro do que estou vendo teu rosto. E eu falava para ela: e como é isso? E ela me explicava. E cada vez que ela me explicava, meu coração se enchia de esperança. Sabe, eu ouvia aquilo e falava: é o que eu quero. Eu encontrei uma pessoa que tem a experiência que eu quero. Sabe, aquela visão que eu via nos livros, que eu lia nas escrituras, eu pela primeira vez vi uma pessoa que conhecia isso. E ele não era nada, sabe, não é essa coisa de, eu encontrei um santo, uma pessoa especial. Cara, esquece isso. Eu encontrei um ser humano que estava vivendo o propósito de sua vida, que estava vivendo a experiência pela qual ele nasceu nesse mundo. E que meu coração queria, e eu sabia que ele tinha, e eu falei: eu quero também. Eu posso ter essa experiência? Ele disse: sim. Sim, você pode. Se seu coração quiser. Se você tiver sede de conhecer a verdade, de conhecer essa experiência interior, de ver a face daquele que te criou. Se você quiser aprender de novo, nascer de novo, começar de novo, há uma perspectiva nova, partindo de uma experiência, partindo de uma semente. E ele me falava isso. O conhecimento é uma semente que você tem que regar. Sabe, a semente, se você não cuida dela, ela morre. E eu decidi regar essa semente. E o que eu sabia na época, na minha limitação, era que eu precisava me dedicar 100% a regar essa semente. E o que eu entendia sobre isso, sabe, eu tinha um entendimento diferente. E o entendimento que eu tinha, depois, o mestre chegou e falou: não é assim. Não precisa ser assim. Porque você pode ter e regar essa semente de outra forma. E na época o que eu entendia e o que as pessoas em volta de mim entendiam era modelar, copiar, espelhar o que essa pessoa vivia, que eu conheci. E essa pessoa, inclusive é capixaba que chama, né? A pessoa que nasceu no Espírito Santo. E essa pessoa chamada Celso, ele tinha feito os votos de castidade, pobreza e obediência. E vivia num ambiente onde ele se dedicava a isso, a viver isso, e a falar, usar e dar essa mensagem às pessoas. Eu estou contando para vocês um pouco da minha história. Minha história não deixa de ser uma parábola para vocês. E pode inspirar
ou pelo menos saber quem é essa pessoa que está na frente de vocês dando essa mensagem. E o que eu sabia era, se esse cara vive e tem essa experiência e vive esse tipo de vida, sabe, um regime monástico, eu vou viver também. E eu tinha 17 anos, depois fiz 18, aprendi a meditar e decidi morar com essas pessoas. E morei com elas. Durante 11 anos eu morei com elas. Até que um dia, esse regime monástico que eu vivia, que eu acreditava que era a maneira através da qual eu poderia regar eficientemente essa semente, esse mestre chegou e falou: não. Não é esse estilo de vida que vai fazer com que essa semente cresça. Porque o que você fez, ele não disse isso, isso que eu entendi. O que você fez modelando isso foi o teu entendimento. Só que pessoas que não podem viver uma vida de castidade, pessoas que não podem viver uma vida de pobreza, de obediência, se fosse verdade que esse seria o estilo de vida perfeito, essas pessoas não teriam a experiência perfeita, porque não poderiam viver fisicamente esse tipo de vida. E eu sei que muita gente nesse mundo acha, aquela pessoa que vive esse tipo de experiência de dedicação física total, essas pessoas são santas. Essas pessoas são iluminadas, essas pessoas podem regar essa semente e transformá-las numa árvore de frutos. Mas eu, coitado, casado, cheio de problemas, pagar aluguel, viver, trabalhar para sobrevivência, cuidar de filhos, sabe, estudar, faculdade, essa coisa toda, não vou poder ter essa experiência, essa iluminação, esse avanço espiritual, essa evolução. E meu mestre chegou e falou: gente, vocês não estão entendendo. Se você quer viver esse estilo de vida, isso aí só serve para ajudar um mestre. Entende? É quase que uma profissão. Nada mais além disso. É uma função. Viver uma vida monástica é uma função. E essa função, ela é exercida durante um período para uma finalidade específica. Mas se não é necessário que essa função exista, essa função cessa. E aí eu compreendi que para eu viver essa vida, regar essa semente, eu podia fazê-la de todas as formas. Não só ou melhor como um monge. E ele extinguiu o regime monástico. E a partir daí, em 1983, 84, isso acabou. Porque não havia mais necessidade daquela função. E aí eu entendi que nesse mundo você pode ter vários compromissos. Você pode ter um compromisso de servir um mestre fisicamente, num regime, numa função específica. Ou se você não é necessário, porque não existe mais essa forma de servir o mestre, você pode viver essa vida e servi-lo de outras formas. E você pode ter um compromisso igual. E esse compromisso igual é casamento, ter filhos, viver essa vida, nessa jornada incrível desse ser humano. E que você pode ter essa experiência pura, perfeita de iluminação, de santidade,
Sendo casado, cuidando da sua família. Sendo filho, irmão, filho, pai, mãe. E aí eu descobri que além de tudo, a misericórdia, a paixão de Deus por nós, suas criaturas, é infinita. E que se eu estivesse com Ele, se eu estivesse próximo dEle, se eu estivesse acompanhando o seu movimento dentro de mim, a vida dentro de mim, que é o que eu sou e o que Deus é, a vida. O amor com que Ele demonstra, o amor que Ele tem por nós, eu poderia sentir dentro de mim. E viver esse amor dentro de mim, independente de tudo que acontece nesse mundo. Porque uma coisa eu vou dizer para você, o mundo não mudou. Se você olha a história, desde as primeiras civilizações, sempre houveram essas coisas que estão acontecendo hoje. Isso nunca se alterou, nunca mudou. Nunca houve um tempo em que houve nesse mundo físico o que a gente chama de reino dos céus ou paz. Sabe, isso é uma utopia. A paz, o reino dos céus, está dentro de nós. Viver nesse mundo melhor, viver nesse mundo, estabelecer nesse mundo o que a gente experimenta dentro, o que a gente percebe, vive e entende dentro, colocar isso do lado de fora, é temporal. Sabe, não é uma coisa eterna. Entenda uma coisa, o que é eterno é Deus. Vamos esclarecer um pouco mais. O que é eterno é você, não o que você faz. Entenda isso. A única coisa eterna em você, gente, você, a única coisa que nunca nasceu e nunca vai morrer. Sabia que você não vai morrer? Também você nunca nasceu. O que nasceu foi teu corpo, que você habita. Dentro de você existe aquilo que nunca teve princípio e nunca terá fim. O que é luz, pertence à luz e se mantém na luz. O que é constituído dos elementos desse mundo, volta aos elementos desse mundo. Esse corpo é como uma escultura, feita de barro, feita dos elementos desse mundo. Foi criada essa forma, essa escultura, essa imagem física, desse Homo sapiens, desse ser com toda a capacidade e inteligência para compreender, viver e experimentar esse mundo eficientemente. Isso é uma escultura, mas isso teve um princípio e ele começou como um feto. E aí, geneticamente, ele começou a se formar e se tornar o que você é hoje. Da mesma forma, ele vai sofrer transformações, até que o que é dos elementos desse mundo retorne aos elementos desse mundo. Porque essa cola, essa junção, tem tempo limitado. 100 anos. Só que você, que está dentro desse corpo, nunca nasceu. Nunca deixará de existir, porque é eterno. É Deus em nós. É o Espírito. E nós não somos o corpo, nós somos o Espírito. Nós somos aquela luz, nós somos aquela alma, nós somos aquele algo que foi soprado, que foi colocado dentro do barro, dentro da escultura. Que olha através dessa escultura,
que olha através do barro, que usa o barro para ouvir, que usa este corpo feito dos elementos da matéria, que está dentro do mundo material. Isso se transforma, isso é mutável, isso teve um princípio e terá um fim, mas nós olhamos para esse corpo e um dia ele não nos servirá mais. E não é que não nos servirá mais porque estamos chateados com ele, ou vamos para uma melhor do que está nesse corpo. Não! É porque esse corpo tem uma data de validade. Quando passar essa data de validade, ele vai começar a se desfazer nos elementos que o compõem. Entende? Tudo que existe de matéria, tudo que existe nesse universo, que foi um dia criado, ele está em constante transformação. Em constante transformação. Nasce, cresce, morre, semente, árvore, fruto, semente de novo. Não é o mesmo corpo que volta. Não, nunca é o mesmo corpo. Sempre é. Se forma, se desfaz. Se forma, se desfaz. Até as pirâmides do Egito, que pensavam que ia durar, já está se desfazendo. O tempo da transformação e que os elementos voltem aos elementos naturais variam de forma para forma. Tem forma que dura, uma árvore pode durar muitos anos. Eu não tenho certeza, mas parece que uma árvore de tâmara, para dar fruta, para dar uma tâmara, parece que demora-se 80 anos. Eu não sei se essa informação é correta, ok? Mas existem árvores que têm centenas de anos. Eu não posso dizer milhares de anos, talvez até tenha. Eu não me lembro de ter lido isso, porque não era de meu interesse, mas algumas pessoas que têm interesse nisso podem saber melhor que eu, que leram sobre isso. Uma pedra dura muito tempo. Um lago dura muito tempo. Um deserto dura muito tempo. Uma floresta dura muito tempo. Nesse mundo, as coisas duram. O tempo que tem que durar. O ser humano tem um tempo de vida. Um cavalo tem um tempo de vida. Uma tartaruga tem outro tempo de vida. Os peixes têm validades diferentes de seu corpo físico. O que é composto da matéria desse mundo, sabe, dura-se tempos completamente diferentes. Einstein falava assim, acho que foi Einstein, estar perto de minha amada 3 anos é pouco tempo. Estar sentado sobre brasas de um fogão, por exemplo, 3 segundos é muito tempo. Relatividade. A matéria desse mundo é assim, é relativa. O tempo é relativo, tudo é relativo. Como você é eterno. Na época dos dinossauros você estava aqui. Isso é óbvio, gente. Por isso que a gente precisa abstrair. O mundo é composto para um entendimento de 2 coisas. O que nunca nasceu, o que é eterno, e aquilo que foi criado é transformado o tempo todo, e um dia não vai existir mais. Porque assim como foi criado, se desfará e virará luz outra vez. Onipresença significa a matéria é a exteriorização do imortal. A exteriorização do imortal é uma obra-prima temporal, que dura um tempo. Está dentro do tempo. Deus criou o tempo.
E cada tempo como duração. Cada forma que ele criou tem uma duração diferente. Para este corpo, 100 anos. Eu falo 100 anos, mas você sabe, 90 anos para frente já é um puta lucro. Chegar a 100 anos e passar um pouco disso já é uma glória. Entende? Porque é o tempo físico deste corpo. Nós não estamos dentro de uma tartaruga. Ah, eu queria estar dentro de uma tartaruga e viver 200 anos. Ô meu, para, a tartaruga não conhece Deus. Ah, como é que você sabe disso? Ô meu, se você não escuta um mestre, quem você vai escutar quem? Os animais vivem suas vidas, porque eles compõem a criação. Compõem a criação. Os peixes, os seres vivos de todos os tipos e classificações. Todos eles compõem essa maravilhosa obra-prima da criação. E você foi colocado aqui com um corpo adaptável. E dentro de você foi colocado uma possibilidade que o seu pet não tem. Que é ter a experiência de meditar, a experiência de conhecer, a experiência de escolher. Viver nesse mundo como Homo sapiens, ou viver nesse mundo como ser humano. Viver o divino, ou viver o racional. Ter o entendimento racional desse mundo partindo de suas próprias conclusões ou das pessoas que te serviram de referência, e te passaram conclusões dela, e você vive as conclusões suas e as delas, você tira, faz um pacote e conclui, o mundo é isso. Ou você escuta aquele que veio, toca no teu ombro e diz: tem algo mais. O mundo não é só isso. Deus vive por trás de tudo. Aí você fala: Deus? O que é Deus? Aquele poder que estava antes de toda a criação existir, que fez a criação toda, como você conhece, teve um autor, teve uma inteligência, uma consciência, um arquiteto, não é? Que arquitetou tudo isso, planejou tudo isso, executou tudo isso e executa perfeitamente tudo que você vê. Esse poder, onipresente, onisciente, onipotente, que é Espírito, que é luz, que é a vida dos homens. Ele é onisciente. E por ser onisciente, sabe tudo. Deu o livre-arbítrio ao ser humano para ter uma experiência com o ser humano. Eu não vou dizer uma experiência de gato e rato, mas ele deu uma experiência para o ser humano, para que o ser humano não soubesse que foi criado, achasse que tudo foi acaso. E ele toca o ser humano e fala: ei, tem algo mais? E o ser humano olha e fala: tá bom, mas eu não quero. Não quero nem saber se tem algo mais, estou um pouco ligando, minha vida está muito boa, baseadinha aqui tá bom, ou sei lá o quê. Não quero mais nada, tá bom para mim viver nesse mundo. Criei meus filhos, todos eles já casaram, tenho netos, para que eu quero mais? Entende? E Jesus tocou e fala: ei, sabia que você tem um pai? Ih, cara, meu pai, meu avô, meu bisavô, você entendeu? Mas algumas pessoas falam: opa, peraí, o que você está falando para mim? Não faz sentido, porque o meu coração, sabe, inconscientemente eu percebo, mas eu não sei o que é. O que você está falando tem sentido, como é que é essa história? Quer dizer que isso tudo aqui não é acaso, mas eu achava mesmo, é muita inteligência, sabe, envolvida para ser acaso.
É muita coincidência para ser coincidência. E aí, esse mestre disse para você, ele é Pai. Você pode pedir para ele, você pode se relacionar com ele. Você pode receber suas mensagens, perceber, porque tudo que você está aprendendo é a mensagem dele. Ele não vai interferir no teu livre-arbítrio. Essa lei ele não quebra, porque é a lei do livre-arbítrio. Você escolhe. Reconhecer ou não, amar ou não, ser grato ou não. Isso é sua escolha. Salvação é quando você fala, ok, então me salva. Me salva da minha ignorância, me salva do meu não saber, me salva de ter vivido esse tempo todo sem saber, sem ter reconhecido. Me salva, eu não quero mais isso. Me esclarece, me ilumina, santifica minha mente. Me permita ter uma mente sã. Me permita viver desse mundo e não mais sofrer. Gente, entenda, não mais sofrer a ausência de ti, a solidão do não saber, do não sentir tua presença, teu amor, teu cuidado. Eu quero voltar a ser seu filho. Eu quero ter a experiência de ser seu filho, porque é o que eu sou. Eu fui criado, entende? Eu sou uma obra-prima de suas mãos. Eu fui feito pelo Senhor ou por você. E eu quero ser grato. E não é que eu quero ser grato porque aí o Senhor ou você me exige isso. Não, o livre-arbítrio diz que eu posso fazer o que eu quiser e não vou ser julgado por isso. Eu preciso viver esta vida contigo. Eu preciso. Eu não quero ter a experiência da sua ausência. Eu quero ter sua presença em mim. Eu quero sentir sua presença no meu respirar. Eu quero sentir tua presença nos meus relacionamentos. Eu quero sentir sua mão movendo as peças desse quebra-cabeça. Eu quero ver-te movimentando o quebra-cabeça. Eu quero olhar o jogo com o teu ponto de vista, não total, porque eu sei que isso não é possível, mas ir nessa direção de abrir cada vez mais minha visão para a tua presença. Tua presença em mim, tua presença no jogo. E ser grato. E compreender suas leis, a lei de ação e reação. A lei das responsabilidades, das consequências dos meus próprios atos e as consequências dele. E que isso é criação tua. Até a decisão de alterar, mudar, fazer ou não, é uma criação tua. Me deixa ver isso. E eu sei que no meu tempo presente, eu sei que no tempo presente, tudo que eu fizer altera o meu futuro. Tudo que está acontecendo hoje é consequência do que eu fiz desde que nasci. Tudo que acontece na criação, nesse mundo, na civilização, é consequência do que foi feito pelos seres humanos que compõem essa civilização.
e todas as consequências a que estamos sujeitos hoje foram atos de no presente, sempre é só presente. O passado é uma lembrança do que foi um presente. O presente hoje é o que estamos vivendo. E o dia a dia e as ações que tomamos, elas ficam guardadas no registro do livro da vida, no akasha, no registro akasha, fica no vazio, no akasha, no livro da vida, nas memórias de Deus, entende? E então, as ações do nosso presente, tudo que fazemos, vai sendo registrado aí, para ação e reação, a sincronicidade de Deus, movimentar o universo inteiro, em função de nossas ações no presente. Não são nossas ações do passado, não existem ações do passado. Sempre foram ações no presente, que hoje, esse presente em transformação, a transformação que houve, que fez com que alguma coisa cessou, deixou de existir, aquela coisa ficou na memória. Por exemplo, existe só uma espécie animal, a última espécime, eu destruo esse espécime, no presente que eu destruo esse espécime. E não é que no futuro, o passado, sabe, futuro e passado não existem. Se você ficar de olhos abertos, 24 horas, observando o presente, você vai ver as pessoas dizendo, ontem, eu tomei um sorvete, no meu passado, mas é passado. Você olha e fala, não, eu estou te vendo, você acabou de tomar um sorvete. Eu estou te vendo, você tomou sorvete agora, no presente. Não, eu tomei ontem. Você fala, não existe ontem. Ah, mas claro que existe, eu fui dormir e acordei, então eu acordei e o que eu fiz antes de dormir foi ontem. Você fala, não, eu vi você ir para a cama, eu vi você dormir, vi você acordar e não existe ontem. Se você ficar observando, só existe presente. E se você tivesse ficado 100 anos de olhos abertos, observando, esses 100 anos, para você, seria 100 anos, e você estaria no presente os 100 anos. Para mim, foram 100 anos acordando, dormindo, ontem, semana passada, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 90 anos atrás. Você entende o que eu estou te falando? O tempo é só uma limitação do cérebro. É só para marcar as atividades feitas no presente. Entende? É um registro. Um registro que fica no tempo. A caixa. O livro da vida. Registro das memórias. Nunca houve ontem. Nunca haverá um amanhã. Fica de olho aberto. Você vai ver. A criação é tão perfeita que cria a ilusão do tempo. Você está cansado? Para descansar, você tem que fechar seus olhos. Você vai dormir, vai acordar amanhã e se lembrar do ontem. Mas se você não for dormir e ficar de olho aberto, quer dizer, se o teu amigo ficar de olho aberto, para ele não vai existir ontem e amanhã. Para você que foi dormir, sim. Espera aí, então para que exista o passado eu tenho que dormir? Não é nada disso. É que nós contamos o tempo. Nós contamos as coisas que acontecem minuto a minuto. Nós registramos isso. O Criador registra isso para ação e reação, para sincronicidade. E nós contamos, porque assim nós sabemos se foi a 1 hora do nosso presente, se foi a 2 dias do nosso presente, se foi a 1 mês que aconteceu aquela mudança. Porque nós fazemos também uma ação e reação usando o tempo. Uma organização usando o tempo. Lembra-se disso? Você pega um rótulo de um alimento e está escrito lá, duração 2 anos e tem a data de validade.
Para isso existe a contagem do nosso presente. Para observar isso aqui, este fruto, ele dura tanto tempo para se desfazer. E se você ficar olhando ele, você vai ver ele amarelando, amarelando, ficando escuro, esverdeado e apodrecer, cheirar mal e desfazer. Entende? Mas do tempo presente. Mas você precisa da contagem do tempo. Tudo é perfeito, gente. Só que a gente precisa transcender isso. E para transcender tudo isso, nós precisamos abstrair, aprender a compreender sobre outra perspectiva. E entender que não existe tempo. E se a gente não tiver capacidade de abstração para entender as coisas espirituais, a gente vai demorar um pouco mais. Para deixar de sofrer. O sofrimento é a nossa interpretação dos fatos. É a nossa interpretação dos fatos que nos leva a sofrer. É a nossa interpretação dos fatos que faz com que a gente fique feliz, triste. Os sentimentos, as emoções desse mundo é a nossa interpretação dos fatos. Entende? Por isso temos que aprender o que é, como funciona, para a gente poder acessar as informações corretas sobre os fatos e ir significando, ressignificando, aprendendo a trabalhar esse mundo. Amanhã falaremos mais sobre isso. E sempre em nossas lives vamos falando sobre isso. E não se esqueçam, eu estou deixando o meu WhatsApp, eu estou deixando o número de telefone para que vocês não liguem para mim, para que vocês mandem mensagem sobre o que vocês estão entendendo, sobre as perguntas que vocês têm, sobre o que quer que seja para a gente interagir. Coisas que precisam ser esclarecidas, que vocês falam, uau, como é que é isso? Tá, gente? Vamos fazendo isso. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Não se esqueçam, eu estou nas redes sociais. Lael Bastida. Procure o canal, procure o meu perfil e me sigam. Curtam os vídeos para que as redes sociais saibam que houve interesse. Curtam, para isso. Não é para o meu ego. Curtam esses vídeos. Sabe que a gente amanhã pode falar de ego? Eu sei que isso para muita gente é um mistério, eu sei que isso é uma incógnita, eu sei que isso é muito místico, eu sei que isso é Ok, gente? Amanhã podemos falar sobre isso. Amanhã é quinta-feira. Eu vou deixar anotado aqui, falar sobre o ego. Gente, obrigado por todos os que estiveram e os que entraram agora, não importa. Sejam todos bem-vindos. Sejam todos sempre bem-vindos. Eu aprendi que se eu puder dar satsang, se eu puder falar, passar essa mensagem para uma pessoa, e eu conseguir salvar uma pessoa, eu já cumpri a missão da minha vida. Entende isso? Se apenas um de vocês, seguir esse caminho, pela mensagem que eu dei, aproveitar e ir nessa direção, que eu vou apontar para vocês, eu já terei cumprido a missão da minha vida. Eu já não sei quantas vezes, por referência minha, pessoas se aproximaram dessa experiência e receberam essa experiência. Não é mérito meu, mas faz valer a pena. É maravilhoso essa experiência, é maravilhoso esse poder.
essa vida dentro. Vamos lá, gente. Amanhã, então, esse vídeo vai estar gravado, tá? Nessa rede social que vocês assistirem esse vídeo. Vai estar gravado aí em outras redes. Okay? Vai estar no YouTube, vai estar no TikTok, vai estar nas outras mídias, no Facebook, okay? Vai estar disponível em tudo isso. Não se esqueçam de anotar esse número que é do meu WhatsApp para a gente interagir, ok? E assim vamos seguir nessa jornada. Que vocês vão se surpreender. Até amanhã, 6h33. Graça e paz a todos nós.